Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Palavra de Mulher. Este é um projeto da Asplande que tem como missão apoiar o desenvolvimento de mulheres das periferias e comunidades do Rio de Janeiro, promovendo sua inclusão no mercado de trabalho e valorizando suas trajetórias de superação e protagonismo. No portal Mulheres em Redes, vocês podem conhecer mais sobre esse e outros projetos incríveis da Asplande. Eu sou Cristiane Silva, empreendedora, artesã e colaboradora da Asplante, e tenho a honra de apresentar a minha colega Crislândia Moraes. Olá, eu me chamo Crislândia Moraes, sou artesã, colaboradora também aqui da Asplante e sou do Fórum do Direito da Mulher aqui de Duque de Caxias e também sou uma conselheira também do Direito da Mulher aqui de Caxias. E hoje nós estamos aqui com nossa convidada, Raquel Narciso, assistente social. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar e dizer aonde é que ela atua. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui, uma honra muito grande estar aqui com um tema tão importante. Eu sou Raquel, sou assistente social. Atualmente eu atuo no NEACA, que é o Núcleo Especializado de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens de 0 a 29 anos em situação de violência, seja ela doméstica, né, dentro do ambiente familiar, como também a sexual, que aí é extrafamiliar. Mas também já atuei no CD Vida, que é onde conheci a Asplande, onde a gente fez muitos trabalhos em parceria, né, no fórum, no Conselho da Mulher também, no fórum continuo atuando, né, no Fórum Municipal de Direitos da Criança e Adolescente também, no Fórum da Assistência, então tenho aí uma vida de luta junto com a população da periferia há algum tempo, né? Isso aí, Raquel. Onde que eu conheci a Raquel, tanto no Fórum de Economia Solidária de Duque de Caxias, quanto no CD Vida, que é o Centro de Defesa à Vida aqui de Duque de Caxias, que dá apoio, né, às mulheres vítimas de violência. Então, vamos, Raquel, para a nossa primeira pergunta. Raquel, sua trajetória na defesa dos direitos de meninas e mulheres em situação de violência inspira muitas pessoas. Na sua visão, qual é a importância de espaços como a Palavra de Mulher, promovido pela Asplande, para fortalecer a escuta, o acolhimento e a conscientização da sociedade? Eu acredito que é um espaço muito importante e é o espaço que dá importância à mulher e que devolve a voz para a mulher, né? A gente vive tantas situações em que as mulheres são silenciadas, são isoladas, são invisibilizadas, e especialmente quando se fala de violência, por muito tempo se falou que a mulher deve silenciar por ser de foro íntimo, que é uma coisa que tem que manter dentro da casa, porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e tantas vezes as mulheres tentaram falar sobre isso e foram invisibilizadas, foram silenciadas e ainda são, muita gente ainda trata como mimimi. Então, ter um espaço como esse é um espaço poderoso em que a mulher pode ter voz, né? Que ela não precisa silenciar os seus sofrimentos, que ela pode falar sobre eles sem ser julgadas, né? E mais importante do que, mais importante não, dar voz é muito importante, mas principalmente ter voz sem ser julgado. Porque quando se fala de violência contra a mulher, logo se pergunta o que está acontecendo, né? Por que você já não saiu? Então, eu acho que é um espaço muito importante, é um espaço poderoso, um espaço até de troca, porque muitas mulheres ouvindo as outras falarem podem se identificar com algumas situações e podem identificar que a violência, ela não é só violência física, que as outras violências, seja ela psicológica, né, violência moral, patrimonial, sexual, elas também causam sofrimento e elas precisam ser faladas, elas não podem ser silenciadas. E, ao mesmo tempo, ter espaço como esse significa dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, que a gente está aqui junto, que a gente está
talvez passando por situações similares e que a gente vai atravessar isso junto, que ela pode contar com essa rede de apoio. Então, é um espaço muito importante, um espaço poderoso, um espaço que dá voz, né, e parabéns às Plunge por esse espaço aí, Palavras de Mulher, é um espaço muito importante, parabéns a vocês, meninas, por esse trabalho aí, por desenvolver esse trabalho. Gratidão, Raquel. Por gentileza, atuando há mais de 10 anos no enfrentamento à violência contra mulheres, quais mudanças você considera mais urgentes para garantir proteção, autonomia e dignidade às vítimas, especialmente nas periferias? Quando se fala de violência contra a mulher, eu sempre falo que a violência contra a mulher ela não é uma gavetinha. Ela é um problema estrutural que afeta toda a vida da mulher de forma integrada, né? Então, quando fala de violência contra a mulher, a gente fala de atravessamentos de desigualdade de gênero, de desigualdade social, desigualdade racial. E aí, quando a gente fala de melhorias, a gente fala especialmente de pensar como combater isso, né? Como combater essa falta de acesso que as mulheres têm aos seus direitos, à sua cidadania, que é muito importante, é pensar a cidade para as mulheres. Então, a gente tem, muitas vezes, a violência ela é agravada pelo território, porque a mulher não tem acesso aos serviços de proteção, né, porque não entra no território onde elas estão, ou eles estão centralizados. Aqui, por exemplo, onde eu estou, em Duque de Caxias, a gente tem uma concentração dos serviços mais próximo ao centro, e a gente tem um município gigante, com mais de 1 milhão de habitantes, e uma das passagens mais caras do estado do Rio de Janeiro, e como é que as mulheres acessam esses serviços? E são poucos, né? Então, a gente pensa, 1 milhão de habitantes, com 2 CEANs, por exemplo, como é que a mulher acessa isso? Com apenas uma única DEAN, a gente sabe que a violência ela pode ser denunciada em qualquer delegacia, mas ter uma delegacia especializada reforçar a proteção, né? Ter um atendimento especializado de acolhida às mulheres em situação de violência. Então, uma primeira melhoria que eu penso que é importante é que se tenha ampliação dos serviços de proteção à mulher, fortalecimento da rede de atendimento à mulher em situação de violência, permitir que ela tenha acesso aos seus direitos. Isso é muito importante. Gente, só um minutinho, que chegou... foi atender. Chegou gente aqui em casa. Desculpa. Mas eu acho que, então, essa é uma das melhorias, que é ampliar os serviços de atendimento especializado à mulher em situação de violência, não deixá-los apenas centralizados, porque quando acontece isso, a gente pensa numa política que deixa algumas mulheres para morrer. Quando a mulher não tem acesso ao serviço especializado, ela não está sendo apenas invisibilizada, ela está sendo deixada propositalmente para trás. Ela está sendo deixada para morrer. Então, é muito importante ampliar esses serviços, né, para que a mulher tenha acesso, e também pensar a cidade para que seja uma cidade que garanta o direito da mulher, né, que a mulher possa viver ali com dignidade. Então, é pensar os meios de transporte para que as mulheres acessem o serviço, é pensar a iluminação pública, é pensar também no direito ao trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, na desigualdade social, as mulheres, quando é atravessada por desigualdade de gênero e de território, a gente pensa que as mulheres são aquelas que são as principais responsáveis pelos seus filhos e têm que trabalhar muito em casa, e às vezes acabam trabalhando mais em serviços que não garantem direitos, que não pagam bem, então elas continuam dependentes dos seus agressores por muito tempo, porque elas não podem ter um emprego fixo, não podem se comprometer com o trabalho, porque não tem com quem deixar seu filho. Aí a gente pensa numa outra situação, cadê as creches? Então, por isso que a gente tem que pensar as cidades. Então, pensar na mulher não é uma coisa simples, é uma coisa, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, é uma questão muito complexa que pensa a estrutura social, a estrutura da nossa sociedade, a estrutura política, a estrutura do Estado para a proteção da mulher. E a gente pensa também no combate às desigualdades. Por que as mulheres continuam recebendo menos que os homens? Como que elas vão poder ter autonomia financeira e não depender dos seus agressores? Eu me lembro que eu atendi uma mulher
E isso foi uma das coisas mais impactantes nesses mais de 10 anos que eu tenho no enfrentamento à violência contra a mulher. E ela conseguiu uma medida protetiva de afastamento do agressor, ela tinha 2 filhos e descobriu uma gravidez, porque também sofria violência sexual, descobriu uma gravidez nesse processo de afastamento do agressor. E quando ele se afastou, ela não tinha rede de apoio, porque a família toda morava longe, ele já tinha isolado ela de todo mundo. E aí, quando foi na pandemia, uma das coisas que ela me falou assim: Raquel, era 11 horas da manhã. Eu não levantei ainda porque eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria separado. Eu não teria rompido o relacionamento. Então a gente pensa, por exemplo, e ela ainda tinha que morar e várias outras, né, em terrenos de familiares. Então a gente pensa no direito à moradia com dignidade, a gente pensa então numa ampliação do direito à moradia, a gente pensa numa ampliação do direito ao trabalho, do direito ao salário digno. A gente está agora nessa discussão aí do 6 por 1, que tem muita gente ainda querendo perpetuar as escravidões modernas, né? Porque de não garantir o direito, e as mulheres são as principais afetadas por isso, porque são trabalhos extenuantes, dupla jornada, e quando chega no único dia de folga, são elas que mais trabalham em casa. Então, pensar, né, nessas melhorias, gente, é pensar em muita coisa, é pensar na cidade, é pensar no combate à desigualdade de gênero, é pensar em novas masculinidades, quando a gente fala em desigualdade de gênero, é contribuir, tanto nós mulheres, quanto os próprios homens, em construir novas masculinidades, que não seja masculinidade que venha a mulher como objeto, como menores, como pessoas que não são dignas de respeito, que não são dignas de igualdade, que eles queiram controlar sempre. Então, vale aí, por isso passa por uma educação popular, mas também uma educação que passa pelas escolas, né? E também passa por pensar, gente, eu falei logo no início, né, de ter mais serviços mais especializados, mas não é apenas ter mais serviços especializados, é garantir que os profissionais que estejam em serviços especializados tenham capacidade de humanidade, que não desencorajem as mulheres a fazer a denúncia, que acolham, que não julguem, né? Então, é garantir a capacitação, seja homens, a gente sempre fala que o ideal é que tivessem mais mulheres, tanto nas DEANs quanto nos MLs, quando elas vão fazer o exame de corpo e delito, que é mais um constrangimento. Então, independente de ser homem ou mulher, a gente pede que sejam mais mulheres, né, para garantir um atendimento menos constrangedor, porque a mulher já passou por muito sofrimento, mas que seja humanizado, que seja qualificado, que a mulher não sofra mais uma violência, né, mais um machismo ali. Então, passa por muita coisa, meninas. Passa, quando a gente fala de melhorias, a gente fala do acesso ao direito, do acesso à cidadania de forma integral dentro dos municípios, né, do Estado, do Brasil. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil de lidar, não. E tem muita gente que usa o enfrentamento à violência contra a mulher como uma coisa banal, né? A gente teve agora essa rejeição do combate à misoginia, porque a gente está vendo dentro das redes sociais um aumento gigante dessa masculinidade tóxica, né? Dessa ideia de que mulher é menos, de que a mulher não pode dizer não. A gente teve recentemente vários vídeos divulgados de homens que falavam o que fariam se a mulher dissesse não, provavelmente vocês viram, e o que fariam com essa mulher se ela dissesse não. Então a gente precisa passar também por esse combate à misoginia e à violência dentro dos meios de comunicação social, dentro dos meios digitais de comunicação. Então, passa por muita coisa, e principalmente essa melhoria em melhoria de investimento público. A gente teve um governo que devastou as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, com um orçamento quase zero para o enfrentamento, e a gente precisa ter dinheiro público para ter esse enfrentamento de forma efetiva, né? Não se combate a violência contra a mulher sem ter orçamento público, sem ter recurso necessário para isso, né? Então, não é coisa simples, né?
passa desde de fortalecimento das redes, dos serviços, até melhoria das cidades e principalmente de uma educação que combata essas masculinidades tóxicas e que combata a desigualdade de gênero. Isso tem que ter vontade política de fazer, e isso depende muito da nossa força. Nada que é de combate à violência contra a mulher nos foi dado. A gente tem um processo histórico, muitas antes de nós, né, tiveram que lutar, muitas inclusive foram mortas, né? Sofreram preconceito. Então, isso passa por nós, pela nossa luta, né? E também nós, como mães, como educadoras, de educar os meninos para respeitarem também as mulheres que passam no seu caminho, né? Isso é muito importante. Então, Raquel, né? Ótimo você está trazendo, e assim, eu acho que hoje, né? Não sei se já foi votado ou não, parece que está vindo um avanço, né, para mudar um pouco, né, a Maria da Penha, tudo, porque o aumento, né, do tempo de você poder fazer a denúncia, né? Porque se eu não sei, você de repente pode falar isso melhor do que eu, que era 3 meses, agora vai passar para 1 ano, né? Então, que vai mudar aí um pouco essa questão aí da denúncia contra, né, a Lei Maria da Penha, né, das mulheres fazerem essa denúncia. E hoje eu fiquei, né, fiquei muito feliz mesmo de saber que aquela mulher de Minas, né, foi resgatada com vida, né? Que absurdo, né? O cara pegar e jogar ela de um penhasco. Então, assim, você sabe alguma coisa sobre essa lei, como vai melhorar isso também? E outras ferramentas aí para as mulheres. Essa é uma discussão. Quando a gente fala de violência doméstica e familiar, a gente está falando de diversos tipos de violência, né? Então, cada tipo de violência tinha um prazo, tem uma questão de prazo de prescrição. Eu não estou muito inteirada ainda dessa discussão, porque graças a muita luta está sendo atualizada com frequência, e graças a muita luta e também graças ao aumento, infelizmente, da violência contra a mulher. Mas eu acho que um avanço importante que a gente teve, por exemplo, quando a gente fala de violência contra mulheres e meninas, a gente sabe que as meninas também são afetadas pelo processo de violência contra a mulher, e o prazo de prescrição das violências sexuais, né, começa a contar só a partir dos 18 anos, que isso é uma conquista muito importante, porque às vezes essas meninas são silenciadas dentro de suas próprias casas, né, porque a São gente tem... menores, né? Oi? Desculpa. São menores, né? São menores de idade, né? Então, para Sim, mas fazer que a também estão denúncia. afetadas por violência contra a mulher, né? Por abuso sexual. A gente sabe que, por exemplo, mais de 70% dos abusos sexuais hoje são cometidos contra meninas. Então, é importante a gente saber disso e divulgar isso, porque muitas vezes essas meninas são silenciadas, né? A gente sempre fala que as mulheres precisam denunciar as agressões que sofrem, é importante esse alargamento dos prazos de denúncia, né, de que ela possa registrar essas ocorrências. A gente sempre fala também do histórico de violência quando a mulher vai denunciar, isso também pesa, mesmo que já tenha passado os 3 meses, que as mulheres, né, ou 1 ano, que as mulheres não deixem de denunciar, porque esse histórico fala muito do risco que ela está correndo. Né, quando é uma violência recorrente, a gente fala do risco que ela está correndo, do risco de feminicídio. Então, é importante que ela não deixe de denunciar. E o mais importante ainda, que ela procure a rede de proteção, porque a gente sabe que a denúncia, muitas vezes, é um dos momentos de maior risco para as mulheres. Então, elas precisam buscar a rede, os CEANs, né? A Patrulha Maria da Penha também. Outros serviços que eu posso estar falando também daqui a pouquinho, né, que é importante que as mulheres busquem. Eu acho que é uma conquista muito importante para nós. E a gente tem que comemorar cada conquista que a gente tem, né? Porque ela é com muita luta, com muito esforço, e infelizmente ela é graças ao aumento das violências, né? A violência muitas vezes começa de forma silenciosa. Que sinais Uhum. precisam ser observados por mulheres, familiares e pela comunidade para que o apoio aconteça antes que a situação se agrave? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Muitas vezes
A gente vai atender uma mulher que ela está buscando por atendimento psicológico e ela nem sabe que ela está numa situação de violência. Ela já desenvolveu uma depressão, uma ansiedade, e ela nem sabe que está numa situação de violência, porque está muito naturalizada, né? Porque os sinais, eles são muito sutis. Como a gente está numa cultura muito machista, a gente naturalizou. E o pior, muitos sinais de violência a gente significou como sinais de amor. Como, por exemplo, vou cuidar de você. Não precisa trabalhar, não, porque eu vou cuidar de você, vou cuidar da nossa família, se dedique. E aí tem uma mulher que não desenvolveu autonomia financeira e que fica totalmente dependente daquele homem que não consegue depois nem fazer nenhuma escolha porque ele decide tudo por ela. Deixa de estudar, deixa de ter, né, a sua profissionalização, que é muito importante para que ela conquiste a autonomia. Isso não significa que ela vai não escolher ter uma família, porque o importante é que ela possa fazer essa escolha, mas que ela possa também ter autonomia financeira, que se ela quiser sair daquele lugar, que ela possa também sair daquele lugar. Então, um outro sinal muito sutil que a gente encara como um sinal de amor é o ciúme. Ah, se ele tem ciúmes de mim é porque ele me ama. É porque ele quer cuidar de mim, né? Porque ele não quer. Então, a gente tem um controle. Na verdade, o ciúme nada mais é do que o controle do que a mulher veste, né? Do batom que ela usa. Muitos casos começa com não usa esse batom não, porque você vai estar parecendo uma P. Você quer chamar a atenção de outros homens. Esse é um dos primeiros sinais que. E ainda fala assim: ah, mas não é porque eu desconfio de você, não, é porque eu desconfio dos outros caras. Que eu não confio neles. Mas isso é um sinal de controle. A mulher já não consegue mais nem escolher a roupa que ela veste, nem a cor do batom que ela veste, se ela usa um brinco. Um outro sinal que muito sutil, aliás, que não é tão sutil ainda, muito sutil, é a questão do isolamento. Quando o cara começa a dizer, essa sua amiga ali, não gosto dela, porque a amiga começa a ver coisas que não é legal, começa a falar com ela, e aí ele começa a falar o quê? Ah, isso daí é porque ela tá com ciúme da gente, tá querendo atrapalhar o nosso amor. E aí começa também a isolar da família, não quer que a mulher nem visite mais a família, né? Tem mulheres que são proibidas de estarem em festas de aniversário da família, porque o cara entende que e convence a mulher de que a família quer afastar os dois, de que a família não entende o amor deles, e quando ela vai ver, ela já está completamente isolada. Ela já não tem mais uma rede de apoio. Então, primeiro, ela acreditou que era amor, né? E não conquistou sua autonomia financeira. Ela acreditou que era amor, né? Que era cuidado e não consegue mais fazer suas próprias escolhas, depende totalmente desse cara. Vocês imaginam uma mulher que está nessa situação? Isso existe, gente. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que está numa situação dessa, né? E eu acho que um outro sinal muito sutil e que a gente não pode. Muitas vezes a mulher não consegue falar, é que ela sente que tem algo errado, mas ela não consegue nomear. Ah, o cara respondeu de forma ríspida, né? Ah, mas é porque ele é homem assim mesmo, isso é instinto masculino. O cara foi grosseiro, humilhou na frente das pessoas. Ah, mas é porque ele é assim mesmo, porque ele estava nervoso. Então a gente tem uma naturalização das masculinidades, que são masculinidades que oprimem, né? Que humilham, que são e que gritam, né? Então, e a gente sempre fala que de um grito para um tapa é isso aqui. Quando a mulher, nesse sinal sutil de um grito, gente, já cai fora, né? E muitas vezes isso não começa. O cara não vem com isso escrito na testa. Né? A gente pensa que o agressor ele é um monstro e não é. Ele se apresenta para a família, para a comunidade como um cara maravilhoso. Ele é o cara que, a partir do controle dela, ele leva ela na faculdade, na escola, no trabalho, manda mensagem de manhã, de tarde, de noite. Sabe aquele cara Roberto Carlos? O cara que pensa em você toda hora, que, né? Então, começa assim, e a gente vai entendendo como se fosse amor. Hoje eu estava atendendo uma mulher, né, e ela falava assim comigo, como é que eu deixei que isso acontecesse? Porque não viu. Porque são coisas que a gente naturaliza, que a gente pensa que faz parte de uma relação. Que pior, que a gente pensa que pode mudar, mas ele estava agressivo hoje porque ele ficou nervoso, ou porque
a situação financeira está ruim, a gente vai sempre dando uma desculpa. E eu acho que um outro sinal também é quando você sente assim, nossa, eu não estou confortável, eu não estou podendo ser eu não estou podendo fazer as minhas escolhas, né? Ou eu estou com uma tristeza persistente, com medo. Quando eu estou com medo da pessoa, gente, isso já não é mais nem sutil. Quando eu tô com medo de atrasar para chegar em casa, quando eu tô com medo do telefone tocar e eu não ouvir, não atender, quando eu tô com medo de chegar em casa depois da pessoa, esse medo aí, ele já é um sinal gritante, já não é nem mais um sinal sutil, né? E tem outras violências, eu me lembro também que eu atendi uma jovem que ela chegou pra gente já com uma violência muito grave e que ela falava assim, não, eu perguntei, e já tinha acontecido alguma coisa antes disso? E ela me falou assim, não, foi a primeira vez que foi muito agressivo. Isso foi no puerpério dela. Tinha acabado de parir. E aí, quando eu atendia outras vezes, eu fui vendo que existia a violência sexual, porque isso também é outro sinal, né? O feminicídio, ele não começa quando o cara, né, ele não acontece apenas na hora da morte da mulher, ele é um rastro que começa com grito, com controle, com ciúme, que passa pela violência sexual, quando a mulher não tem nem o direito de escolher se ela quer ter uma relação sexual ou não, como ela quer ter essa relação sexual, se ela pode usar métodos contraceptivos ou não, né? Então, mesmo que a mulher seja casada, ela tem direito a escolher se ela quer ou não ter uma relação. Eu vejo muitas mulheres que falam assim, mas eu tenho que dizer que eu tô com dor de cabeça, quando eu tenho que dar justificativas para não ser eu mesma, e quando eu não tenho capacidade de escolha, isso já é uma violência, né? E tem também a violência patrimonial, que a gente quase não fala, quando a mulher tem os objetos destruídos, né? Que aí passa pelo controle também, e as violências não é que elas acontecem isoladas, não, gente, elas estão sempre juntas. Né? E nessa violência patrimonial, tem destruição dos objetos de trabalho, tem o cara fazer chantagem direta, mas quem construiu isso aqui fui eu, você não fez nada, você não trabalhou, sendo que a mulher trabalhou para dar condições para que ele trabalhasse, cuidou dos filhos, e se tivesse que pagar, teria que desembolsar muito, né? Quando a mulher não consegue escolher ou saber nem a senha do cartão da conta bancária conjunta que eles têm, o que ela não pode movimentar, ali também é um sinal de agravamentos da violência, né? Outra violência que a gente quase não fala é a desqualificação da mulher na frente de outras pessoas, que a gente fala de violência moral. Então, sempre que o cara tá junto com amigos, faz desqualificação dela, né? Essa burra, essa mulher não serve para ser mulher, não serve como mãe. São desqualificações, são violências moral, ou então inventa, né, que a mulher está traindo. E hoje, com as redes sociais, tem também, olha, um sinal de agravamento claro, né? Quando a mulher tenta separar e o cara divulga nudes que ela compartilhou quando tinha confiança total na relação do casal. Então, tudo isso são sinais de agravamentos, são sinais de rastros que podem levar, sim, a um feminicídio. Que a mulher vai ignorando, que vai achando que vai passar, mas que, na verdade, isso está só agravando a situação. E hoje, né, a Lei Maria da Penha teve uma outra atualização, que é a violência vicária, que a gente quase não fala, que é a violência que afeta, que o cara faz contra os filhos para afetar a mulher. Isso hoje já está na Lei Maria da Penha, a gente teve casos graves de o cara acaba matando os filhos, né, para afetar a mulher, é uma forma de vingança contra a mulher. E isso também já está reconhecido na Lei Maria da Penha, só que não começa com feminicídio, com homicídio, começa com o cara chantageando os filhos, chantageando a mulher através dos filhos. Né? Então, de ameaçando, você não vai ficar com eles, se você não ficar comigo, eu vou ficar com eles, né? Tudo isso acontece, né? Isso, né? São sinais que começam muito sutis e que vão se agravando e que são naturalizados. Então, o feminicídio, ele não acontece só no ato da morte da mulher, né? Por ser mulher. Ela tem um rastro aí que vai levando a isso, e muitas vezes a mulher ignora porque naturaliza
porque acha que é normal, e muitas vezes porque é desencorajada. Quantas vezes a mulher fala que está numa situação de violência e a própria comunidade, a própria família fala, mas ele é tão trabalhador, ele ama os filhos, por que você vai deixar ele, né? Isso passou dentro da minha própria família, eu tive situações assim, e situações que levaram depois ao adoecimento das mulheres, como depressão, né? Atendi mulheres também que chegaram a ter AVC e nunca sofreram uma violência física. Mas olha só como isso impacta na saúde, né? E na vida delas. É isso, meninas. É. Então, dentro desse contexto, por favor, quais instrumentos de apoio e proteção às mulheres existem atualmente no território e de que forma eles podem ser fortalecidos para garantir acolhimento, autonomia e segurança feminina? Sim. Então, a gente tem, dentro de cada município, existem centros especializados de atendimento à mulher. Né? Alguns municípios chamam de CEAM, outros chamam de CR Mulher, outros chamam de CEON, de CRAM, mas todos os municípios, ou quase todos, né? Especialmente os municípios das metrópoles, né? Eles têm algum centro de referência de atendimento à mulher. No Rio tem alguns mais perto da capital, por isso que a gente fala que as mulheres que estão nos territórios mais distantes, nas periferias, são as que mais sofrem, são as que são deixadas para morrer, infelizmente. Mas existem, as mulheres precisam buscar, e não sei se quem está ouvindo está em Duque de Caxias ou está no Rio de Janeiro, mas pode se informar sobre esses serviços através do 180, que é um outro instrumento importante, que é o canal de denúncia, é um canal de informações também, que funciona 24 horas, e pode ser feita também denúncia anônima nesse canal, 180, e até mesmo quem sabe de alguma mulher que está em situação de violência pode fazer essa denúncia, que é importante buscar esse instrumento, 180, e a gente sempre fala assim, quando a mulher está em situação de violência imediata, né, estou sofrendo violência agora, estou em risco agora, o que se deve procurar é 190, que é o número da PM, de emergência da PM. Mas, quando é uma violência constante, o que aconteceu, pode ser o 180, ele é tanto um número de informações, de orientações, quanto também um número de denúncia. Existe também o Disque 100, que ele não é só da mulher, ele é de todos os direitos humanos, inclusive de meninas e de meninos, né? De crianças, de idosos, também podem ser buscados. Existe as DEANs, que são delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas nem todo município tem, e a gente reforça que qualquer delegacia precisa aceitar as denúncias de violência contra a mulher. Se alguma mulher vai denunciar uma violência e é desencorajada, é preciso anotar o nome do policial que fez essa recusa e fazer uma denúncia na ouvidoria. Né? E a denúncia também pode ser feita através do Ministério Público, gente. E hoje existem outros instrumentos também, que é a Maria da Penha virtual, que a mulher pode solicitar a medida protetiva sem fazer a denúncia, né? Ou sem ir até esses órgãos, ela pode solicitar também. Mas o que a gente sempre fala é que é importante a mulher buscar toda a rede, porque a medida protetiva, ela é um documento físico. Então, é importante que ela busque a rede, porque tem outros instrumentos de proteção, por exemplo. Um outro instrumento de proteção à mulher, quanto à lei, às medidas protetivas, são as patrulhas Marias da Penha, que aqui em Caxias a gente tem da Guarda Municipal e tem também da Polícia Militar. E a gente tem hoje, toda a Polícia Militar tem uma patrulha Maria da Penha que é de fiscalização, então se tem um descumprimento de medida protetiva, a mulher pode acionar a patrulha Maria da Penha que ela vai lá proteger, né, e ela acompanha a mulher durante esse período em que ela tem a medida protetiva. E a gente fala a medida protetiva, mas podem ser as medidas protetivas, né, que aí pode ser o afastamento do homem do lar, se ele tem arma, que ele perca, né, essa possibilidade de ter arma, não aproximação, não contato, até que ele faça um acompanhamento no CR Homem, que é o Centro também de Referência do Homem, para ter uma nova educação. Tudo isso faz parte das medidas protetivas,
E as medidas protetivas, elas podem ser avaliadas com 48 horas, e é muito importante que a mulher, que quando ela faça a denúncia, ela peça a medida protetiva, porque é mais um instrumento de proteção a ela, e vai ter mais órgãos aí garantindo a proteção dela. É muito importante nesse fato. Um outro órgão, né, de proteção, um outro instrumento é a Defensoria Pública. Então, a mulher pode procurar direto da Defensoria Pública. Muitas mulheres têm medo de separar porque tem medo de perder os seus bens, né, tem medo de ficar sem nada, porque não tem para onde ir mesmo. Então, a Defensoria Pública vai orientá-la, né, sobre o que fazer nesses casos também, né, sobre questão de separação, de pensão, tudo isso pode ser orientado através das defensorias públicas. E eu falei dos CEANs, mas não falei o que eles têm. Os CEANs, ou os CRANs, ou os CEONs, ou o CR Mulher, que são os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, eles têm profissionais técnicos preparados para atender a mulher sem julgá-la. Então, muitas vezes a mulher que gerou uma dependência emocional, dificilmente ela vai conseguir sair dessa dependência sem ter um acompanhamento psicológico, sem fazer um processo de resgate de autoestima, sem entender que ela está numa situação de violência. Muitas vezes as mulheres passam por situações de violências, mas elas nem enxergam mais que tem solução, ou que elas acabam acreditando que elas merecem aquela violência, porque elas acabam acreditando, o cara culpabiliza elas, então elas acreditam que merece aquela violência, né? A violência destrói a mulher de uma forma muito triste, né? Então, ter o acompanhamento técnico profissional vai ajudá-la, né, a resgatar a autoestima, superar traumas de violência, né? O assistente social, no caso da minha função, a gente começa avaliando a que risco de morte aquela mulher está e quais direitos ela pode acessar, né, tanto trabalhistas, né, da rede de proteção, articulação com Bolsa Família, né, que é transferência de renda. Então, o nosso trabalho ele é de orientação, de informação sobre direitos. A gente, dentro do CEANS, também existe orientação jurídica. Então, é um instrumento muito importante que as mulheres precisam acessar. Muitas vezes eu até falo que a gente fica insistindo que as mulheres precisam denunciar e a mulher ainda não tomou essa decisão, não teve coragem, porque ela, primeiro, que não reconhece que está numa situação de violência, e segundo, porque tem medo. A gente precisa, então, ajudá-las a buscar ajuda, e ajuda profissional. A gente precisa sermos nós essa rede de apoio a não julgar, não seja nós mais um a julgar, e orientá-la a buscar também essa rede de proteção. Eu não vou falar aqui onde tem o telefone, vou deixar só 180, que é para buscar, né, aí onde a pessoa está assistindo, qual é o mais próximo da casa dela, esse centro de referência, onde tem esses serviços. E esses serviços são importantes também porque muitas vezes desenvolve grupos reflexivos, né, que as mulheres vão entender que não são o problema da violência não é um problema individual delas, porque elas provocaram. É um problema social, estrutural, e vão ver outras mulheres também que passam por situações similares, né? Então, e existem os juizados de violência contra a mulher, que são instrumentos também de proteção à mulher, tem equipe técnica dentro dos juizados. Então, a rede ela tem vários serviços que precisam estar articulados, que precisam ser fortalecidos. A gente precisa avançar mais, mas é importante as mulheres acessarem os que já têm, não deixar de buscar esses serviços, né? São muito importantes. Muitas vezes a mulher até desiste porque não tem a passagem. Aí é uma outra situação, uma outra luta. Eu sei que na cidade do Rio de Janeiro, nos CEANs, já existem até o Vale Transporte para mulheres em situação de violência. Existe também um auxílio de renda para mulheres que estão em situação de violência, né? Hoje existe o auxílio moradia, que é por determinação judicial, então a mulher precisa denunciar para ter acesso a ele. Quem faz essa definição se a mulher vai ter acesso a ele ou não é o juiz, então precisa passar por um processo judicializado, precisa ser pedido através da Defensoria Pública também, então vai para a denúncia, através da denúncia é feito esse processo, né, esse pedido também de auxílio moradia. Aqui em Duque de Caxias é só judicializado, mas em alguns municípios também existem formas diferentes, é muito importante a mulher aí se informar.
Eu acho que eu falei mais ou menos de todos os serviços, meninas, né, que existe, que é muito importante que as mulheres conheçam. Eu estou no NEACA. O NEACA, ele é um núcleo especializado de atendimento à mulher em situação de violência. Nós temos 3 núcleos, né? Eu falei que era da área do NEACA, mas não expliquei muito bem o que é o NEACA. Nós temos 3 núcleos. O NEACA, ele é um serviço não governamental, que é desenvolvido pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo. Então, o projeto NEACA nasceu lá em São Gonçalo, para atender a demanda de lá na década de uns 20 anos atrás, e veio para Duque de Caxias há 2 anos. Então, tem em São Gonçalo, tem em Duque de Caxias e tem em Itaboraí. Quem está nessas regiões pode procurar também esses serviços. Só procurar Movimento de Mulheres em São Gonçalo, que vai ver aí onde estão, ou mesmo no Instagram tem também NEACA, né, Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher. Pode procurar, a gente atende de 0 a 29 anos. Aí a gente pega o público infantil, que sofre as violências domésticas também, ou violências sexuais, os adolescentes, as adolescentes e também mulheres. Muitas vezes a gente acaba atendendo o filho e a mãe, porque muitas vezes quando a criança está passando por violência, a mãe também está passando por violência e não tem tanta capacidade de proteção dos seus filhos e precisa ser orientada, precisa também ser cuidada e essa capacidade protetiva dela precisa ser melhorada. Então, nosso trabalho no NEAC, ele é de redução de danos da violência. A gente sabe que a violência, ela não se encerra na denúncia. Então, precisa ter esses centros especializados de atendimento, de proteção às mulheres em situação de violência. Então, existem os CEANs e existe também o NEACA. No NEACA, nós temos psicólogo, tem assistente social, tem orientação jurídica, tem orientação pedagógica. Aqui em Duque de Caxias, nós estamos instalados no Jardim 25 de Agosto, próximo à Universidade Unigran Rio. Depois podem pesquisar também. Posso até colocar um número depois no chat para vocês entrarem em contato. Tá bom, gente? Mas pode pesquisar no Instagram, NEACA, Núcleo Especializado de Atendimento à Criança e Adolescente. NEACA Tecendo Redes, ele está no Instagram. E através do site, pode pesquisar Movimento de Mulheres em São Gonçalo, que aí vai achar todos os projetos desenvolvidos pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo, inclusive o projeto NEACA, que é onde eu atuo, onde eu trabalho. É isso. Então, Raquel, antes da gente fazer, né, a nossa última pergunta, eu vou ler rapidinho aqui algumas mensagens que teve para você aqui no chat, dizendo, né, que a Gláucia falando, né, que a gente precisa lembrar do nosso voto, né, que na hora de eleger, né, os deputados, deputadas, senadores, né, quem é que nesse momento agora que nós vamos ter de eleição, lembrar do nosso voto, né? E ela também fala, né, do caso recente da moça que teve a cabeça queimada e os juízes não consideraram que foi uma tentativa de morte, né? E ela faz a pergunta que na sua experiência profissional você observa que a falta de confiança na polícia prejudica as denúncias e a busca de proteção. E Denguinho coloca, né, que quando a sua filha acha que é normal passar por esses abusos, porque um convívio natural em casa. Então, assim, são algumas das que nós temos aqui, né, mensagens, que alguma você pode, né, dar rapidinho, uma pincelada, se você quiser, ou deixar para o final, e que a Cris vai fazer também a nossa última pergunta para você, para daqui a pouquinho a gente estar encerrando. Sim, nossa, muita coisa boa aí que falaram, né? Acho que é importante, agora que a gente está próximo de eleição, pensar se quem a gente vai votar acha que a violência contra a mulher é mimimi, a gente já tem que pensar se realmente vai votar nessa pessoa. Se é uma pessoa que votou contra o projeto, né, de combate à misoginia, já diz muita coisa. Se é uma pessoa que está dentro do grupo que cortou verbas para o enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa pesquisar bem quem são essas pessoas, né? Então, é importante que não só mulheres, mas homens também pensem, porque os homens têm filhas, têm mães, então é importante aí votar em quem
proteja as mulheres, né? Quem quer construir políticas públicas de proteção às mulheres, de combate à desigualdade, de combate à desigualdade social e à desigualdade de gênero, porque essas pessoas só beneficiam a uma classe, né? Estão conservando a pobreza, estão conservando a violência, e é isso mesmo, né, que a gente quer. Então, é muito importante na hora da gente pensar. Eu não lembro muito a sequência das perguntas, mas teve uma pergunta assim, quando a filha não acredita, né, ela não observa que está em situação de violência, ela precisa de muita ajuda, né? Precisa de muito apoio, de muito amor. Eu fico pensando, as mulheres que eu atendo já me afetam, imagino quando é a filha da gente que está numa situação de violência e não enxerga, né? Então, acho que é demonstrar muito amor, muito apoio, ter muita paciência, não obrigá-la ou insistir que ela faça a denúncia, mas ajudar a procurar atendimento especializado. Quando é uma denúncia, quando é uma violência muito grave, a pessoa mesmo pode fazer, não precisa ser só a vítima para fazer a denúncia, não. A pessoa que está próxima também pode fazer a denúncia. Mas é muito importante buscar a rede de apoio profissional para ela. Levá-la num dos CEANs, levá-la para acompanhamento psicológico, né, dentro desses centros de especializados, e especialmente dizer para ela que está com ela mesmo em todas as situações. Eu acho que ela não precisa mais de julgamento, né? Muitas vezes não é que a pessoa nem veja, é que a pessoa tem vergonha de admitir que está numa situação de violência, ou porque nós mulheres somos ensinadas a uma questão que é meio messiânica. A mulher é que faz o homem, não tem isso? Que a gente é ensinado desde que a gente nasce. Então, a mulher fica acreditando muitas vezes na mudança daquele parceiro. Isso faz com que ela perpetue a situação de violência. Ou tem outra questão mais séria, que eu ia falar já no final, mas eu vou trazer agora, que é a questão, muitas vezes nós mulheres, desde pequenininha, nós somos ensinadas que o papel fundamental da nossa vida é constituir uma família, e família pai, mãe e filhos. E a gente tem medo de perder isso, porque é como se a gente perdesse o nosso chão, perdesse o sentido da vida. Qual é o sentido da mulher? É de ter filhos, é de ter uma família. Se ela abre mão disso, ela está abrindo mão da estrutura dela, estrutura emocional, mental dela. Então, é muito importante dar apoio, é muito importante incentivá-la a buscar a rede de apoio, ter muita paciência com essa mulher, né? Dar muito amor aí, sem julgamento. Deixa eu ver outra crítica, eu não me lembro agora de outras, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A falta de confiança na polícia. Sim, eu acho que a falta de confiança nos órgãos de proteção inibe muito, né? Especialmente em casos, por exemplo, em que o cara agressor tem alguma conhecimento dentro da polícia. Isso muitas vezes inibe a mulher de fazer a denúncia, né? Claro que inibe, sim. Mas eu acho que é importante a mulher não fazer só a denúncia, que ela procure a rede toda de proteção, os CEANs, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que ela conheça a rede, que ela aí que a gente fale para ela, toma de mãos dadas aí, você não está sozinha. Eu acho que isso é muito importante. E a gente dentro, né, eu atuo na rede de atendimento à mulher em situação de violência, a gente está nessas teclas também, nessas pautas também, falando porque, infelizmente, isso é uma coisa que ainda acontece, essa desqualificação, né, da denúncia, desencorajamento da denúncia. A gente está nessa luta também para que não aconteça mais, né, para que os protocolos de proteção à mulher, tanto da DEAN quanto dos juizados, eles valham, né. Trouxe essa questão aí agora, que os juízes entenderam que o cara estava protegendo a mulher, em vez de, né, quando teve a questão essa que queimou ela acho que foi na churrasqueira, eu não me lembro muito bem, de que ele não permitiu que ela fosse para o banheiro porque estava protegendo. Isso é um entendimento que revela um pensamento muito machista, né? Isso é, mais uma vez, esfregando na nossa cara que os homens se protegem. Então, acho que nós mulheres precisamos estudar para ocupar também esses espaços, né? E para exigir também que esses protocolos de proteção à mulher, eles valham. Então, vale a gente estar nos conselhos da mulher, vale a gente estar nos fóruns lutando, vale a gente estar nas redes de atendimento especializado à mulher em situação de violência. Acho que eram só esses, né? Não tô lembrada de outro.
Aproveitando, Raquel, por favor, já que estamos já no finalzinho, um livro, uma frase, um mantra, algo que você possa deixar para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que possa ser um norte, né, para cada uma de nós. Sim, eu acho que não tenho uma frase específica, mas eu tenho uma questão que eu acredito que é quando uma mulher está sofrendo, todas nós sofremos juntas. Então, essa é uma luta que é de todas nós, que é de todos nós. Falar para as mulheres que passam por uma situação de violência ou que veem alguém passando por uma situação de violência, para não aceitar nenhum tipo, gente, nem o primeiro sinal de violência já é o rastro que leva para o feminicídio. Né? Então, não aceitem grito, não aceitem diminuição. Não existe isso de que nós somos culpadas pelas violências que sofremos e que nós somos responsáveis por marmanjos adultos e pelos seus sentimentos. Não, eles precisam se gerir, então a gente não conserta ninguém, mulheres não acreditem nisso. A gente não conserta ninguém. Se não existe diálogos, se não há o rompimento do ciclo de violência, ele não é necessariamente a separação. Mas se não existe possibilidade de diálogo, se não existe possibilidade de você ser você dentro de um relacionamento, infelizmente, a tendência é isso piorar, não é a melhorar. Então, a gente fala que a violência não é só a violência física, então é escutar essa intuição que está falando que você está machucada, que você está ferida, que você não precisa estar nessa situação de violência. E principalmente, a principal mensagem, né, que eu gostaria que a gente refletisse é que família não é estrutura. Família não é estrutura. Família é um conjunto de pessoas que se apoiam, que se respeitam, que se amam, né? E que as mulheres não precisam passar por situações que machucam ela para se sentir que tem uma família. Né? Isso é muito importante pensar. Eu sei que muitas vezes a questão da cultura, da religião pesa sobre isso, mas família é principalmente grupos de pessoas que se apoiam, que se respeitam e que se amam. E se a sua família não está assim, algo não está correto e você precisa de ajuda, precisa de apoio. Então é importante buscar esse apoio. E você não está sozinha, nós estamos aqui, existe uma rede, existem profissionais treinados, especializados para o atendimento, sem julgamento. Sei que muitas mulheres têm vergonha. Uma frase que eu escuto muito é vergonha. Eu tenho vergonha de admitir que passei por uma situação de violência. Então, não precisa ter vergonha, porque você não é a única, não é um problema seu, é um problema social, estrutural. E que né, e que pode ser enfrentado. E que não precisa ser enfrentado sozinho, porque a gente está aqui. Existe uma rede de proteção para isso. Acho que esse espaço já é um espaço importante para isso, né? Acho que são mulheres que estão aqui já dispostas a ouvirem, né? A estar junto. Acho que é um ato de coragem sobreviver a isso, né? Tem uma frase da Conceição Evaristo que é: combinaram de nos matar e a gente combinou de não morrer, né? Então, vamos continuar juntas nessa luta e você não está sozinha, nós estamos juntos. E é isso. Raquel, acho que nós faríamos ainda mais 1 hora, 2 horas, porque esse é um assunto ainda ele é riquíssimo. Sim. E assim, dizer para você, né, que foi maravilhoso a gente estar aqui juntos, né, agradecer, né, por você, o convite de você estar aqui conosco na Splend, e dizer que nós temos outras, né, nós temos cada quarta-feira, nós temos uma roda de conversa com assuntos diversos, como conversas que inspiram, sabor e saúde, compartilhando saberes e a nossa palavra de mulher, sempre às quarta-feiras, às 19 horas, pela plataforma Meet. Então, assim, é dizer para todas vocês, agradecer vocês que estiveram aqui conosco, a Raquel por ter aceitado esse convite, conversarmos conosco, né? E é isso. Gratidão, gratidão sempre. Eu que fico muito feliz, assim, acho que não é uma conversa fácil essa, né? É uma pena que a gente não esteja se vendo pessoalmente, mas acho que vale muito esse espaço para a gente refletir,
para a gente conversar, né, sempre sobre isso. Fico feliz de estar aqui com a Asplande, né, a gente já fiz outros trabalhos juntos, então estou muito agradecida, muito grata a vocês e parabenizo por essa iniciativa. Nós é que agradecemos a sua companhia, o seu tempo, a sua disponibilidade. A Adelina está com a mão levantada. A Adelina quer falar alguma coisa? É só para lembrar que amanhã, ou no máximo sexta-feira, essa roda de conversa vai estar lá no nosso YouTube, que é o Conexão Empreendedora Asplande, e não é uma edição elaborada, a gente apenas vai tirar as pontinhas e ela está lá na íntegra, e você, Raquel, e quem está assistindo pode multiplicar essa divulgação, para a gente também multiplicar esse conhecimento e essas informações que você passou tão valiosas, tá bom? E só posso fazer um convite aqui, quem quiser visitar a gente no NEACA Caxias, ele está lá na rua Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto, é uma casa pensada para ser uma casinha mesmo, de acolhida, para que as pessoas se sintam em casa. Vão lá visitar a gente também. Cris está me devendo uma visita lá.